Olá, a guerra da Ucrânia completa 6 meses sem perspectiva nem esperança de paz. Eu já falei isso aqui antes, nos 100 dias, nos 3 meses, em outras datas redondas. O ditador russo Vladimir Putin, que começou a guerra, sabe que não pode perder, seu poder estaria abalado. A Ucrânia também sabe que não pode perder, porque seria o fim da soberania nacional, e os Estados Unidos e aliados estão decididos a impedir que Putin ganhe. Então, isso significa que há uma tendência que a guerra se prolongue por meses, talvez anos. É uma luta para ver quem tem mais vontade e determinação para chegar à vitória, quem vai ceder em primeiro lugar. A tensão entre as grandes potências elevou o risco de uma guerra nuclear a um nível que não era visto desde a Guerra Fria. Por ironia da história, a guerra faz 6 meses, no dia em que a Ucrânia proclamou a independência da União Soviética em 1991, logo depois do fracassado golpe contra o líder comunista Mikhail Gorbachev, o homem que deu a liberdade aos soviéticos e viu a ascensão de Vladimir Putin, recriar os elementos chaves do Estado soviético, reimpor a censura e acabar com a liberdade. A guerra que Putin pretendia ganhar em uma semana está num impasse. Pode durar meses e até anos se a Rússia consolidar a ocupação, hoje em cerca de 20% do território ucraniano, e os ucranianos responderem com uma guerra de guerrilhas. Putin não conquistou nenhum dos seus objetivos políticos a não ser destruir a Ucrânia, negando ao país o direito de existir numa violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, que proíbe a guerra de conquista. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, só o Iraque de Saddam Hussein havia declarado em 1990 que o Kuwait não tinha o direito de existir, invadido e anexado o Kuwait. Os Estados Unidos também invadiram o Iraque em 2003, a revelia do direito internacional, para depor Saddam Hussein, e isso tem sido usado, inclusive, como argumento por Putin para justificar a guerra de agressão contra a Ucrânia. É uma guerra de agressão, uma guerra de conquista, uma guerra imperial. A Rússia não conseguiu derrubar o governo Volodymyr Zelensky, fortaleceu o nacionalismo ucraniano. É impensável que qualquer governo ucraniano, qualquer população ucraniana se submeta a um governo fantoche instalado pelo Kremlin. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, se fortaleceu com a entrada da Suécia e da Finlândia, que historicamente eram neutras, e a decisão da Alemanha de se rearmar. A OTAN pede que os países gastem 2% do seu produto interno bruto com defesa. Se a Alemanha fizer isso, terá o terceiro maior orçamento militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Então a OTAN sai mais forte, o regime russo fica mais fraco, impõe a censura, aumenta a repressão interna a críticos do regime e se torna mais dependente da China. O exército da Rússia está sendo acusado de crimes de guerra, inclusive de genocídio. Os Estados Unidos organizaram uma grande frente de países democráticos e impuseram as maiores sanções econômicas da história, uma verdadeira guerra econômica contra a ditadura de Putin, com consequências que vão muito além da Rússia. A China, a Índia, a Turquia estão comprando petróleo russo e assim dando uma boia de salvação para a economia russa, mas a longo prazo é certo que a Rússia vai sentir o peso destas sanções econômicas. A Ucrânia levou vantagem na fase inicial da guerra ao evitar o cerco e a queda de sua capital, Kiev, desde abril. No fim de março, a Rússia anunciou uma mudança de planos, um plano B, de concentrar os ataques nas regiões do leste e do sul da Ucrânia, o que começou a fazer a partir de abril. Mas depois que tomou a província de Lugansk, não conseguiu fazer o mesmo em Donetsk. Estas são as duas províncias da região do Donbass, a bacia do rio Don,
a base industrial da Ucrânia, duas províncias que Putin reconheceu como repúblicas independentes logo antes do início da guerra. Ao justificar a invasão, Putin disse que era necessária uma operação militar especial. Na Rússia, a guerra não pode ser chamada de guerra, tem de ser chamada de operação militar especial, e quem chamar de guerra pode pegar até 15 anos de prisão. Então, essa operação militar especial foi justificada por Putin para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e, assim, garantir a neutralidade do país e evitar a suposta perseguição da população russófona no leste da Ucrânia, onde a Rússia fomentou uma rebelião e uma guerra a partir de 6 de abril de 2014, depois de anexar ilegalmente a Crimeia, um mês antes, em março de 2014. Então vamos ver, a Rússia não está conseguindo desarmar a Ucrânia, pelo contrário, os Estados Unidos e os seus aliados estão fornecendo armas de última tecnologia, que a Ucrânia, com as quais a Ucrânia está conseguindo deter a invasão russa. Por desnazificar a Ucrânia, entenda-se a tentativa de derrubar o governo Volodymyr Zelensky. Zelensky e o primeiro-ministro ucraniano são judeus, nenhum outro país do mundo, além de Israel, tem presidente e primeiro-ministro judeus, mas Putin fala no nazismo por causa da vitória da União Soviética sobre o nazismo na Segunda Guerra Mundial, uma guerra em que morreram 27 milhões de soviéticos, que é uma coisa muito importante para todos os povos e países da União Soviética, inclusive para a Ucrânia. Então ele usa o argumento de que os ucranianos são nazistas, mas não tem base na realidade. Nas eleições na Ucrânia, depois da queda do presidente Viktor Yanukovych, aliado do Kremlin, ele caiu em fevereiro de 2014, houve duas eleições. Na primeira, a extrema-direita teve 1,8% dos votos, na segunda, 2,16%. Então, não tem nem representação no parlamento, não atingiu a cláusula de barreira. Claro que há grupos extremistas de direita na Ucrânia, como há em todas as antigas repúblicas soviéticas, e também no Ocidente, na França, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen conseguiu 42% dos votos no segundo turno, e na Itália a expectativa é que nas eleições de setembro seja eleito um governo de extrema-direita sob a liderança de Giorgia Meloni, do partido que se chama Irmãos da Itália. Então, o neofascismo não está restrito à Ucrânia e não tem peso político dentro da Ucrânia. Se a população russófona estivesse sendo perseguida, como alega Putin, provavelmente, ou melhor, com certeza, a Rússia teria invadido muito antes. Putin alegou que a Ucrânia foi um país criado artificialmente pelos líderes comunistas Vladimir Lenin e Joseph Stalin, quando fundaram a União Soviética em 1922, ignora que a Ucrânia tinha mais de 1000 anos de história antes de se unir à Rússia, em 1654 e 1686. Em 1654, os cossacos que lutavam contra a Polônia, e na época a Ucrânia fazia parte da comunidade polaco-lituana, os cossacos se aliaram à Rússia, fizeram uma aliança com o czar Aleixo I, e aí passaram esta é a origem da união entre Rússia e Ucrânia. Mas as relações históricas são muito anteriores. O primeiro documento oficial da história da Rússia é uma carta do príncipe Vladimir, príncipe de Kiev, depois virou São Vladimir, São Valdomiro, tem uma igreja de São Valdomiro, uma igreja ortodoxa ucraniana em São Caetano do Sul, em São Paulo, com o nome de São Valdomiro, que é esse príncipe de Kiev que adotou o cristianismo como religião oficial do Ducado de Kiev, no que hoje é chamado de Rússia Kievana, o primeiro estado russo. Vladimir queria fazer uma aliança com o Império Bizantino. Então, para o nacionalismo russo, se a Rússia nasceu em Kiev, Kiev é a capital da Ucrânia, a Ucrânia faz parte da Rússia. Putin escreveu num ensaio sobre os laços históricos, espirituais e políticos entre os dois países no ano passado para negar o direito de existência da
da Ucrânia. A anexação da Ucrânia, defendida há anos por Alexander Dugin, o guru do neofascismo russo, defensor do excepcionalismo russo, de que haveria uma civilização russa destinada a dominar a Eurásia, o que só seria possível com o fim da OTAN e a retirada dos Estados Unidos da Europa. A guerra até agora teve o efeito exatamente o contrário, fortaleceu a OTAN. O então presidente Donald Trump falou em retirar os Estados Unidos da OTAN, o presidente da França, Emmanuel Macron, falou que a OTAN estava em morte cerebral. A guerra de Putin ressuscitou a OTAN. A filha de Alexander Dugin, Daria Dugina, foi morta no sábado, perto de Moscou, um atentado à bomba contra um carro que era dele, e suspeitas que Dugin seria o verdadeiro alvo. Ele declarou que a morte da filha só pode ser redimida pela vitória na guerra. A Ucrânia nega qualquer responsabilidade pelo atentado. O atual conflito começa em 21 de novembro de 2013, quando o presidente ucraniano Viktor Yanukovych, aliado do Kremlin, rompe negociações com a União Europeia. A insatisfação popular, os ucranianos querem entrar para a União Europeia, vem como um caminho para se tornar um país moderno, democrático e desenvolvido. Então, a insatisfação popular com a ruptura das negociações com a União Europeia causou a revolução da Praça Maidan e levou à queda de Yanukovych em 22 de fevereiro de 2014, quando a Rússia intervém militarmente e toma a península da Crimeia, onde havia tropas russas que faziam parte da antiga frota do Mar Negro da União Soviética. 82% dos soldados eram russos e estavam baseados em Sebastopol, na Ucrânia. A guerra no leste da Ucrânia começa em 6 de abril de 2014 e matou pelo menos 15 mil pessoas antes do início da invasão russa há 6 meses. Agora, com novas armas de alta tecnologia fornecidas pelo Ocidente, a Ucrânia aparentemente está levando alguma vantagem no campo de batalha. Atacou nas últimas semanas 2 vezes a região da Crimeia, além de instalações militares em território russo. A Ucrânia depende das armas, do treinamento militar e da ajuda financeira dos Estados Unidos e aliados. Os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos aprovou em maio uma ajuda de 40 bilhões de dólares. Cerca de 10 bilhões já foram liberados e hoje o presidente Joe Biden anunciou mais 3 bilhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia. A liberação do dinheiro que já foi aprovado lá atrás pelo Congresso. Uma dúvida é se, além de resistir, como tem conseguido até agora, a Ucrânia terá condições de lançar contraofensivas para retomar territórios ocupados. O custo do ataque numa guerra urbana costuma ser terrível. O soldado não sabe quem está atrás de cada porta, quem está dentro de cada prédio. Então, e normalmente se diz que são necessários 3 soldados atacando para um que esteja defendendo um reduto urbano. A grande preocupação no momento é com a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, com 6 reatores nucleares. A usina foi ocupada no início da guerra pela Rússia, que a estaria usando como base para peças de artilharia, para o inimigo não ter condições de responder. Os 2 inimigos se acusam. A Rússia acusa a Ucrânia de bombardear a central nuclear. A Ucrânia alega que a Rússia não só usa a usina nuclear como escudo, como quer desconectar a usina para conectá-la ao sistema elétrico russo. O problema é que o sistema de resfriamento dos reatores não pode parar, sob o risco de acontecer um acidente nuclear, como o de Chernobyl, o pior acidente nuclear da história. Também na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, ainda na era soviética, quando o núcleo de um dos 4 reatores da central nuclear de Chernobyl se fundiu, houve uma explosão e o material radioativo foi expelido em grande quantidade durante dias. No início da guerra, a Rússia chegou a ocupar a região de Chernobyl, cavou trincheiras em solo contaminado pela radiação, mas depois abandonou a área, roubando, levando consigo todos os computadores e qualquer coisa que pudesse ter algum valor econômico. A ONU está exigindo a desmilitarização da usina nuclear de Zaporizhia e seus arredores, mas ninguém acredita que a Rússia vá aceitar.
A guerra só termina quando quem a começou, o ditador Vladimir Putin, decidir que puniu suficientemente a Ucrânia por tentar sair da órbita de Moscou ou que o custo da guerra está alto demais para Putin. Desde o início da guerra, a inteligência militar do Ocidente estima o número de baixas dos militares russos em 80 mil. Seriam 20 mil soldados mortos e 60 mil feridos. Se isso for verdade, a Rússia iniciou a guerra com 180 a 200 mil soldados. A Rússia pode ter dificuldade em repor as tropas no campo de batalha. A Procuradoria-Geral da Ucrânia investiga 14 mil alegações de crimes de guerra cometidos pela Rússia. Pelo menos 9 mil soldados e 13.560 civis ucranianos morreram. O número de soldados foi dado pelo exército da Ucrânia. Não é um número inteiramente confiável. A estimativa de 13.560 civis ucranianos mortos é da ONU, mas acredita-se que o verdadeiro número seja maior, que o total de mortos na guerra esteja em pelo menos 50 mil. A guerra de Putin, houve mais de 500 ataques a hospitais e centros de saúde, mais de 10 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, algumas já voltaram para áreas controladas pelo governo Zelensky, 7 milhões de ucranianos foram deslocados internamente e o custo de reconstrução do país está estimado em 750 bilhões de dólares. A guerra de Putin tem todas as características do crime de genocídio, que é a tentativa de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, não só com ataques a populações civis, mas também pela deportação de mais de 1.300.000 pessoas levadas à força para o território da Rússia, inclusive crianças, num processo de assimilação forçada. As negociações de paz estão estagnadas. O ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, declarou que as ambições da Rússia vão muito além do Donbass, das províncias de Donetsk e Lugansk. Os russos distribuem passaportes e podem realizar referendos sobre a anexação de áreas ocupadas já em setembro. Por outro lado, o presidente Zelensky só aceita um cessar-fogo com a retirada da Rússia. A Ucrânia quer restaurar a soberania e a integridade nacional, quer garantias de segurança e quer entrar para a União Europeia. O processo de negociação da adesão à União Europeia já começou. As perdas no campo de batalha, diante dessa enorme diferença de posições de negociação, as perdas no campo de batalha ainda não são suficientes para que um lado ceda. Daí o impasse. Ninguém tem vantagem suficiente para forçar o inimigo a fazer concessões e aceitar suas condições. Defensores da Ucrânia, como o historiador norte-americano Timothy Snyder, escritor de vários livros sobre o país, exigem uma punição rigorosa à Rússia por genocídio. Já o britânico Anatole Lieven vê uma guerra de fim de império e lembra que as potências ocidentais também tiveram seus conflitos com sérias críticas internacionais de agressão e de serem guerras imperiais, por exemplo, na Guerra da França contra a independência da Argélia e na Guerra do Reino Unido contra os Mau-Maus no Quênia. O embaixador Rubens Recupero já comparou a situação da Rússia hoje quando o Império Austro-Húngaro, em 1914, quando a Áustria-Hungria começou a Primeira Guerra Mundial. Em curto prazo, a Rússia resistiu bem às sanções internacionais, o rublo se valorizou, a moeda russa, porque é a única opção para fazer negócios dentro do país, e a Rússia continua faturando $1 bilhão por dia com as exportações de gás. Com as exportações de gás, carvão e petróleo, a produção de petróleo caiu muito pouco, e países como a Índia, a China e a Turquia estão comprando, de uma certa forma, compensando as perdas que a Rússia teve, especialmente no comércio com a Europa. Mais de 1.000 empresas saíram do país numa fuga de capital e mais de 500.000 profissionais, muitos profissionais de altíssimo nível. As importações russas caíram pela metade, sinal de queda no consumo e da redução de insumos à produção. E mesmo depois que a guerra acabar, a Europa, os Estados Unidos, Canadá e o Japão
não vão mais comprar gás e petróleo russos, e isso certamente terá um impacto de longo prazo sobre a economia russa. Por enquanto, o impacto da guerra é maior na Europa, nos Estados Unidos, que enfrentam a maior inflação em 40 anos, e nos países pobres, que enfrentam escassez de alimentos por causa da queda nas exportações de grãos e de fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. Isto gera uma fadiga da guerra capaz de minar a médio prazo o apoio da opinião pública. O grande teste para os países ricos do hemisfério norte será o inverno, como europeus vão sobreviver ao inverno sem o gás russo. E aí entra a questão, né, o preço a pagar para punir a Rússia pela guerra de agressão contra a Ucrânia é uma conta de luz mais cara nos próximos anos. Até onde os europeus e os norte-americanos vão aceitar a inflação é outra questão. A decisão de Moscou de cortar o fornecimento de gás à Alemanha, ainda que por poucos dias, causou uma nova disparada no preço do gás, mais 11% só hoje, está num nível recorde, o maior até hoje. A atividade econômica na Alemanha e na França, as duas economias da zona do euro, diminuiu em agosto. A seca rebaixou o nível dos rios, o rio Reno está quase inavegável, prejudicando e aumentando o custo de transporte de mercadorias. No rio Danúbio apareceram navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial. O euro voltou a cair abaixo do dólar, está na menor cotação em 20 anos. O Bundesbank, o Banco Central da Alemanha, prevê uma inflação de mais de 10% ao ano no outono, ou seja, o outono começa daqui a um mês. E o Citigroup, um banco norte-americano, calcula que a inflação no Reino Unido em 2023 será de 18,6%. Tudo isso mina o apoio à Ucrânia. A Itália realiza eleições daqui a um mês, a expectativa é de uma vitória da extrema-direita, o que pode rachar a unidade da Europa no apoio à Ucrânia, sabotada no momento apenas pelo primeiro-ministro neofascista da Hungria, Viktor Orbán, próximo de Putin, aliás, aliado do presidente Jair Bolsonaro. Conclusões. A guerra cria um mundo mais perigoso, ao risco de uma nova Guerra Fria. As relações entre a Rússia e o Ocidente vão permanecer instáveis, pelo menos até o fim do governo Vladimir Putin, que pode ser 2036. É o risco de uma nova Guerra Fria entre o Ocidente e a China. A China apoiou em tese a Rússia, não mandou armas, mas, enfim, a China gostaria de ver um desgaste do poderio do Ocidente. Essa nova divisão do mundo, essa nova configuração geopolítica cria um mundo mais perigoso e aumenta o risco de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e aliados contra a China. Acabaram os dividendos de paz do fim da Guerra Fria, a promessa de uma era de paz e prosperidade econômica. O risco de guerra entre as grandes potências está de volta. A economia está sendo usada como arma de guerra de uma forma sem precedentes. Grandes potências em ascensão, como a China e a Índia, já se preparam, ou pelo menos pensam no que poderiam fazer para evitar sanções brutais dos Estados Unidos em caso de um conflito. Este uso da economia como arma de guerra dificulta a cooperação internacional no problema, em questões que exigem ação coletiva, como, por exemplo, a luta contra o aquecimento global. Quando, na reação da China, a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, que a China considera uma província rebelde, a China cortou a cooperação com os Estados Unidos, a cooperação militar, e na questão do meio ambiente. Já houve um impacto nos planos de redução das emissões. Muitos países voltaram a apelar para o mais poluente de todos os combustíveis, que é o carvão. O Japão fala em construir novas usinas nucleares, elas haviam sido desativadas depois do acidente nuclear de Fukushima, em março de 2011.
O Japão está reativando as usinas e já fala em construir novas. A Alemanha, que ficou de desativar todas as suas usinas até o fim desse ano, uma decisão tomada também por causa do acidente nuclear de Fukushima, voltou atrás, deve voltar a usar a energia nuclear, mas o maior prejuízo a longo prazo é a cooperação internacional. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, veja o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.